começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamacia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Vamos falar de cérebro hoje, né? Nossos assuntos preferidos aqui. Nossa, é verdade. Hoje a gente vai falar dessa era aqui da inteligência artificial, a IA pensando junto com a gente, né? De um lado, a gente tem estudos sugerindo que a IA pode nos deixar mais passivos, mais dependentes, e de outro, tem aquela visão da humanidade aumentada, em que a tecnologia expande as nossas capacidades. Esse assunto você vem abordando, né, Marta? Acho que desde o episódio 1 do Futuramente, né? A gente vem falando sobre isso, né? E a gente tem recorrentemente insistido que, para a gente lembrar, né, que a tecnologia ou a evolução, ela sempre traz as duas coisas. Ela traz algo novo que a gente ganha e traz algo que a gente perde. A gente perde alguma coisa do passado e a gente ganha alguma coisa para o futuro, né? Então, em cada processo evolutivo, a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Então, se a gente pensar um pouquinho na nossa evolução, durante milhões de anos, a evolução humana foi principalmente biológica. Apenas há uns 40 mil anos, aproximadamente, a gente entra numa fase que a evolução se torna mais cultural e tecnológica. Então, ao invés da gente mudar os nossos genes para se adaptar ao ambiente, o que o ser humano começou a fazer? A modificar o ambiente, criar tecnologias para ampliar as nossas capacidades. E é nessa situação que a gente está. Mas só para a gente poder comparar aqui, o nosso cérebro, a humanidade de maneira geral, passou 90, 95% do tempo de evolução com adaptação biológica e de 5 a 10% com adaptação cultural e tecnológica. E se a gente for pensar nas tecnologias e ver como a cada tecnologia que entrou e alterou a nossa cognição, a nossa inteligência, o nosso cérebro, ela traz um benefício e uma vulnerabilidade. Se a gente pegar o fogo, que foi uma das primeiras tecnologias que impacta, né? Então, ele traz mais energia para o nosso cérebro, mais tempo para a gente ter interação social, porque, né, ele ajuda a gente em várias coisas, mas o que acontece? Ele expande o cérebro, a gente melhora o aprendizado coletivo, mas a gente começa a ter dependência de recursos energéticos para que a gente consiga desempenhar. A linguagem, ela faz a inteligência se tornar coletiva, mas ela também permite manipulação, conflitos narrativos, que não tinha antes. Se a gente pensar o pensamento simbólico, ele foi a base para a gente desenvolver cultura, religião, então tem vários benefícios, né? Ciência, planejamento de longo prazo, mas também trouxe mitos, vieses, tribalismos, né? Eu contra você, nós contra eles. Então, cada tecnologia, cada fase traz ganhos e traz também vulnerabilidades. O mesmo com a escrita, ela permite acúmulo de conhecimento entre gerações, mas menor dependência de memória biológica, né? A gente também faz isso com as tecnologias agora, a gente não lembra mais números, porque a gente passou também para as tecnologias digitais. Se a gente for resumir isso, a linguagem conectou os cérebros. Então, quando a gente tem o desenvolvimento de linguagem lá atrás, foi um salto enorme para a humanidade em termos de cognição, porque a gente começa a pensar juntos, né, coletivamente. A escrita preserva os cérebros, porque ela permite que aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente aprendeu, fique registrado para as próximas gerações. A internet conectou conhecimentos que estavam em lugares distintos, e a inteligência artificial conecta inteligências, inclusive a inteligência que não é humana, né? E cada uma dessas transições, ela redefine o que significa ser inteligente e altera a trajetória da nossa evolução, da evolução humana. Por que a IA é tão especial, né, nesse processo todo? Porque ela é a primeira tecnologia que participa ativamente da produção de conteúdo, da produção de conhecimento, do processamento do nosso pensamento, né? Então, ela não é só armazenamento e transmissão de conhecimento, que nem as outras tecnologias. Então, pela primeira vez, os humanos convivem com uma tecnologia, uma inteligência não biológica capaz de produzir conhecimento. E, para encerrar, como consequência, o que a gente tem? Que a inteligência humana está deixando cada vez mais de ser apenas uma propriedade de cada um, do cérebro individual, e se tornando uma propriedade de sistemas integrados, de humano, cultura, redes digitais e inteligência artificial trabalhando juntos. Para falar disso, a gente tem um convidado muito especial aqui para discutir como que o nosso cérebro, a nossa cognição, toda a parte neurológica está sendo
influenciada positiva e negativamente pela IA. Muito bem, então vem para nossa conversa agora, no Futuramente, João Brainer de Andrade, que é médico neurologista e professor do Departamento de Informática em Saúde da Unifesp. Oi, doutor, é muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao Futuramente. Obrigado, Carol. Obrigado, Marta. É um grande prazer. E como você bem salientou no início, hoje eu estou vivendo um dualismo, né? Neurologista de um lado, ou seja, preservando as funções cognitivas e avaliando as funções cognitivas dos meus pacientes, e do outro lado, trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, no caso aplicadas à saúde, mas que têm um impacto não só sobre profissionais, mas também sobre os nossos pacientes. Então, o que a Marta comentou muito bem sobre as projeções não só do futuro, né, mas o que a gente está vivendo hoje no presente, é o que a gente está vivendo hoje no dualismo, né? Nessa ambiguidade aí todos os dias do até onde a inteligência artificial está indo para nutrir o meu cérebro e vice-versa. Eu peguei uns dados aqui, um estudo feito pelo MIT no ano passado, acompanhou 54 pessoas para redigir redações, e essas pessoas foram divididas em 3 grupos, né? Então, as que usavam IA generativa, outro grupo que usava mecanismos de buscas, como o Google, e um terceiro grupo que não usou ferramentas digitais para fazer redação. E os resultados preliminares mostraram que o grupo que usou IA apresentou menor conectividade neural durante a escrita, menor capacidade de recordar os trechos dos próprios textos, e os textos mais homogêneos e semelhantes entre si. Ou seja, né, dependendo do uso dessa ferramenta, doutor, o nosso cérebro fica mais preguiçoso mesmo, como se ele fosse um cérebro mais sedentário, vamos dizer assim? Perfeito. Fica porque eu estou substituindo parte das minhas necessidades ou das minhas habilidades necessárias por uma ferramenta que consegue desempenhar parte dessas funções. Eu sempre costumo fazer uma analogia que é quando algumas pessoas reclamam que os filhos, por exemplo, não conseguem mais se orientar numa cidade. Ah, meu filho não consegue mais andar sozinho, ele não sabe mais a direção das ruas, etc. Nós temos hoje um arsenal gigante de aplicações que nos guiam, inclusive mostrando fotografias reais de qual é o caminho que eu devo percorrer. Então, essa preocupação da memória recente, por exemplo, e ativando áreas, por exemplo, da memória fotográfica, elas não são mais necessárias, porque eu já tenho algo que desempenha muito bem para mim, que é a função de localizar onde é que está o endereço e qual saber a rota mais adequada. Então, vejam, se eu comparo um humano que tinha uma boa habilidade visual andando numa cidade complexa feito São Paulo, versus hoje a utilização de ferramentas digitais que estão ali na tela do meu celular, integradas no meu carro, com o meu computador, sabendo, por exemplo, qual é o trecho ideal, tendo uma conectividade com o sistema de trânsito que sabe qual é o melhor local, onde é que tem alagamento, onde é que não tem, por que não utilizar essa ferramenta? Então, definitivamente, eu tenho algo digital que ele tem uma capacidade muito superior ao que um humano isoladamente teria. Ele pode até ter alguns ensaios, eu sei que essa área sempre alaga, mas a informação em tempo real, precisa, acurada, ele não vai conseguir ter. Então, definitivamente, eu tenho um poder computacional que tem sim uma habilidade maior do que o humano de uma forma isolada. E aí, a gente não vê uma reclamação acerca disso. Então, poucas pessoas param reclamar, realmente a ferramenta X está fazendo um papel maior do que a pessoa que tinha, substituindo aquele taxista que tinha uma visão X, Y, Z. Então, essa substituição, ela não só ela é necessária, como ela nunca recebeu crítica. Aí tudo bem, João, beleza. Agora eu entrei numa seara que é a do desenvolvimento, da criação, da criatividade para escrever alguma coisa de uma forma mais extensa, utilizando mais áreas cerebrais. A gente tem estudos, por exemplo, com inclusive estudos brasileiros coordenados na época pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, mostrando que meditação, quem faz meditação de uma forma frequente e algo profissional, tem um desempenho cognitivo melhor no sentido de fazer a mesma tarefa utilizando menos áreas cerebrais. É como se eu tivesse uma função, um carro utilizando menos combustível, gastando menos bateria, por exemplo. Ótimo, isso é muito bom. Do ponto de vista de preservação da arquitetura cerebral, de uma certa forma isso é melhor. Eu estou gastando menos energia para desempenhar aquela determinada função. Mas quando a gente olha para essa função de escrever alguma coisa, a gente está usando ainda uma métrica, uma régua, que é o sentido de qualidade como muitas áreas cerebrais, muitas conexões cerebrais, como se isso obrigatoriamente fosse bom. E aí a gente puxa um terceiro ramo, que é um teste cognitivo, que a gente aplica há muitos anos, há mais de 40 anos, que a gente aplica, inclusive aplico até hoje com os nossos pacientes lá da Escola Paulista de Medicina, que é o teste do relógio. Você avalia parte da cognição de uma pessoa quando você faz um relógio analógico, com ponteiros e números. Hoje, no entanto, Carol, a gente tem uma legião gigante de pacientes com cognição intacta, mas que não conseguem mais fazer o teste do relógio analógico. Quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, têm relógio analógico hoje no pulso?
Quantas pessoas sabem ver com uma grande velocidade o relógio analógico, com a mesma velocidade com que vê um smartwatch? Então, o que está acontecendo, na verdade, não é somente uma privação de utilização de áreas cerebrais específicas, mas a gente está ainda com métricas antigas para mensurar desempenho e habilidade cognitiva. Então, a gente precisa atualizar essas métricas. Então, talvez escrever um texto de 30, 40 linhas, como a gente faz tradicionalmente no vestibular, não seja mais uma métrica interessante. Talvez a métrica interessante agora, nessa era de IA, em que a gente precisa de fato escrever menos, porque eu tenho ferramentas que escrevem melhor do que eu, sim, em grande parte dos cenários, eu preciso talvez avaliar as pessoas utilizando outros testes, jogar um problema e ver como a pessoa vai discutir esse problema, na forma de resolver esse problema a partir de habilidades, outras habilidades cognitivas que não essas. Então, sim, a gente está usando menos o cérebro, mas isso faz parte de um processo gradual, que foi muito rápido, na verdade, nos últimos anos, como a Marta muito bem Nem tão apontou, gradual assim, né, não doutor? tão gradual assim, mas que ele é um retrato que já tem lastro, né? Eu já tenho amparo na literatura, na história, na verdade, mostrando que nós estamos sim nos adaptando, né? Perdão, nos substituindo parte do nosso cérebro, porque o mundo mudou e as capacidades computacionais mudaram para fazer esse tipo de trabalho. Mas o nosso cérebro, ele não é o mesmo já há milhares de anos, né? Assim, as coisas mudam, mas o nosso cérebro, até onde a gente pode ir, isso não muda, né? Essa é uma pergunta, a gente brinca que é a pergunta de milhões. Não sei, não sei responder. Na verdade, não sabemos responder. Do ponto de vista biológico e de conectividade cerebral, parece ser o mesmo, de fato, né? Biologicamente falando, a gente parece que o nosso cérebro ele parou um pouco no tempo de desenvolvimento. No entanto, a gente desenvolveu outras habilidades. Então, se você pegasse uma pessoa há 50 anos e colocasse hoje de frente à utilização de um Windows, por exemplo, ela teria, mesmo que você desse alguma orientação inicial, ela teria uma grande dificuldade de saber manipular aquela grande quantidade de informações, por exemplo, ver uma tela de um site hoje. Você pega a tela de um site hoje, antigamente você tinha dois, três, um carrossel, por exemplo, passando uma, duas, três notícias, hoje você tem 50, 40 links num único frame, né, numa única tela. Então isso seria muito difícil para uma pessoa há 50 anos. Então, o nosso cérebro parece ser o mesmo, mas sim, nós conquistamos habilidades diferentes para lidar com essa nova realidade, em especial num contexto que a gente chama de contexto multitasking. A gente faz muita coisa, vê muita coisa, ouve muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo, que era um cérebro que provavelmente há 50 anos não teria essa mesma habilidade de fazer. Se a gente for completar, Carol, é um pouquinho do que eu falei no começo, que a cognição começa a ficar distribuída em várias áreas, e você conta com essas outras áreas na hora que você vai, na hora que você vai fazer qualquer coisa. Então, ele deu exemplo, né, basicamente, da navegação, mas a gente faz isso, tem inclusive novos vieses cognitivos que surgem, por exemplo, como o Google Effect, que surgiu com o Google porque você não precisava mais lembrar, antes a gente lembrava tudo quanto era número, tinha que lembrar um monte de coisa, você sabe onde buscar, e se aquilo lá busca, para que você vai gastar a sua energia com aquilo, né? Isso aconteceu com o papel, e uma coisa também que é legal a gente lembrar é que a gente, desde cedo, já foi mudando a cognição para fora do corpo. Um exemplo que eu gosto de dar é que a gente conta usando os dedos quando a gente é criança, né? Se você tem o apoio de algo que está fora do seu cérebro, para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, para depois você poder processar. O processamento é que ficava dentro do nosso corpo. Então, a parte de cognição, ela tem sido ampliada muito, e não só pela tecnologia. É legal a gente falar também que é a cultura. A cultura sabe coisas que cada um de nós não sabe. E a gente está descobrindo isso agora no meio da IA, né? Você pergunta as coisas, ela fala, nossa, tem aquela frase que a gente falava, que a gente sabe muito pouquinho, e a gente não sabe muito mais do que a gente sabe, e a gente não sabe o que a gente não sabe, que é gigantesco. Agora a gente está descobrindo que isso é verdade, que cada coisinha que você acha, nossa, eu dominava tanto essa área, e você começa a descobrir que tem uma infinidade de outras coisas relacionadas com ela. Então, basicamente, o nosso conhecimento, por isso que, né, no comecinho eu falei, se torna mais coletivo, e você começa a não ter o domínio, isso inclusive para a sociedade é uma dependência, a gente tem dependência maior, hoje um ser humano não conseguiria viver sozinho, no meio do mato, né? Fico pensando assim, como é que seria um caçador, lá atrás, na época de caça e coleta, uma pessoa, um indivíduo sozinho sobreviveria. Agora, um humano sozinho, numa situação dessa hoje, sem toda essa estrutura de apoio, talvez não sobrevivesse mais, né? Então a gente vai aumentando a dependência, conforme a gente vai ganhando mais outras possibilidades, mas a gente vai perdendo algumas coisas, ficando mais vulneráveis, né? Eu queria entender um pouco mais desse impacto para o cérebro, assim, a gente várias vezes em rodas de amigo conversando, fala assim, nossa, eu sinto que eu tô emburrecendo, que não vem a palavra,
que eu não consigo concluir um raciocínio. Isso as pessoas comentam toda hora em vários tipos de conversa diferentes, né. Isso tem a ver um pouco com esse uso que a gente faz das redes sociais, da inteligência artificial. Como que a gente pode observar se a gente está tendo um problema, que merece uma atenção, né, ou se faz parte mesmo do que a gente vive hoje e a gente tem que aprender a conviver com isso de uma forma melhor. Excelente ponto, Carol. Ah, eu acho que a gente tem dois cenários, né? Puxando também carona no que a Marta muito bem falou. Dois cenários. Um primeiro cenário é de que talvez no futuro a gente não precise falar tanto. Talvez no futuro a gente não precise usar tantas palavras assim, porque hoje, por exemplo, que eu vou escrevendo, eu escrevo metade de uma palavra, o meu celular ele complementa a palavra que eu vou escrever. Eu vou lá escrevendo usando ferramentas de texto, por exemplo, eu vou lá escrevendo, ele também complementa baseado num contexto que eu já estou escrevendo. Ele sabe aquele contexto que eu estou escrevendo. Se eu estou falando sobre neurologia, sobre, por exemplo, doença de Alzheimer, ele já sabe o contexto, vai lá e complementa. Então, talvez eu não precise tanto dessa nova habilidade. Por outro lado, quando eu estou num ambiente natural, in natura, né, vamos falar assim, desprovido, né, desnudo dessas tecnologias, como ambiente de uma roda de conversa, etc., é importante você ter um mínimo de comunicação, porque senão você vai empobrecer todo o seu discurso, você vai querer se isolar e não ter mais capacidade de interação com as pessoas, ou vai virar uma roda de conversa frustra, no qual cada um vai precisar de um assistente aqui para ficar na mão, no celular, para tentar desenrolar algum tipo de conteúdo com tipo de conversa. Então, nós temos dois cenários distintos. Esse primeiro cenário da ausência de interação social eu acho extremamente perigoso, né? No caso, assim, uma coisa puxando a outra, né? As pessoas vão ficar, uma tendência a ficarem cada vez mais retraídas. Essa é uma manifestação, Carol, que acontece muito em paciente nas primeiros estágios de doença, de demências, né? Doenças cognitivas. Então, aquela queixa doutor, meu pai está ficando mais calado, eu acho que ele está deprimido. Não, ele está perdendo fluência, ele está perdendo a capacidade de usar mais palavras e mais conectivos gramaticais, ele está tendo uma voz, uma fala empobrecida. E aí, só puxando carona, tem um estudo bem interessante que eu recomendo que as pessoas leiam, que é o estudo das freiras. Eles pegaram freiras em clausura, isso no final da década de 80, pediram, ou seja, todas elas no mesmo nível educacional e expostas ao mesmo ambiente, e pediram para que elas escrevessem cartas autobiográficas. Fecharam essas cartas, pediram para que linguistas avaliassem o grau de maturidade linguística, né? Complexidade, uso de palavras, variância de vocabulário. Eles usaram algumas métricas que a linguística utiliza. E eles olharam essas freiras 20 ou 30 anos depois. E aí eles perceberam que aquelas que tiveram menor pontuação todo esse período anterior na linguística tinham a maior chance de apresentar Alzheimer. Então, na época, traduzido como Alzheimer. Então, esse empobrecimento linguístico ele pode ser, na verdade, um biomarcador do que vai acontecer na gente no futuro. Então, por favor, estimulem as rodas de conversa, conversem cada vez mais, mas num ambiente tech ou ambiente armado, como a gente chama, tudo bem, você não vai precisar, de fato, porque não é mais necessário. Aquela história, eu não preciso mais decorar as ruas de São Paulo se eu tenho a ferramenta XYZ me ajudando a fazer, a guiar. Mas definitivamente o nosso cérebro fica mais preguiçoso, a nossa linguagem fica mais empobrecida, porque eu estou perdendo essa habilidade com o uso massivo dessas ferramentas. Um estudo publicado na Harvard Business Review apresentou o termo recentemente AI Brain Fry, né? A fadiga mental pelo uso excessivo da IA, além da capacidade cognitiva de cada um. Existem evidências científicas mesmo? Você acha que a gente está fritando, entre aspas, o nosso cérebro? Com certeza, a gente está, como eu falei, utilizando menos a capacidade, por exemplo, de linguagem, utilizando menos a nossa percepção visoespacial e até mesmo a nossa capacidade de interação social. Tem um conto interessante falando sobre uma notícia interessante falando sobre o Vale do Silício, em que os períodos de rodagem de tokens para as ferramentas de desenvolvimento Vibe Code, né, aquelas ferramentas que você hoje consegue desenvolver uma plataforma, um aplicativo, por exemplo, rodar um algoritmo que pode render milhões, você pode escalar e render milhões, eles estão ficando restritos a um ambiente completamente daquele horário de rodagem do token. Então é como se as pessoas fogem do convívio social, correm para casa, correm para os escritórios para poderem utilizar essa rodagem dos tokens e aí não terem problema com os créditos, né, que vão ter que pagar. Então as pessoas estão fugindo um pouco desse convívio social em nome, tudo bem, é de uma produção, é de um trabalho, mas ao mesmo tempo orquestrada por essa nova dinâmica que a IA tem oferecido para a gente. Eu não sei, Ah, Carol, posso complementar? Eu sofro disso. Porque o que está acontecendo, né? A gente está usando aí
Aí, nesse estudo mesmo de Harvard, eles falam dos casos de pessoas que utilizam mais do que uma IA e sabem perguntar muito bem, ou seja, já trabalham com uma capacidade intelectual, as pessoas que utilizam a capacidade intelectual para alavancar com a IA. E aí, tudo que é a atividade mais básica de cognição, que é fazer pesquisa, de fazer coisa de navegar entre um tema e outro, você passou para IA. E aí fica para você só a bucha de usar o máximo da complexidade da sua cognição para resolver tudo aquilo que ela te deu. Além do que, a IA é verborrágica, né? Ela traz muito mais do que você precisa. Então, quando você vai ver, você está trabalhando mais, com muito mais profundidade e riqueza, quem sabe utilizar, mas está detonando o cérebro. Então, eu tenho comentado em alguns momentos, né, quando é episódio ou quando é palestra, falando o quanto que eu estou cansada. Chega às vezes no final do dia, eu não quero pensar nada, absolutamente nada. Eu quero ficar com a minha cabeça quietinha ali. E eu acho que isso é uma reação a esse uso excessivo, de uma forma diferente de a gente usar a nossa cognição, que está privilegiando o uso. O cérebro é caro, né? Então, o doutor João pode falar mais sobre isso, mas o cérebro consome muita energia. E a gente começa a ter que consumir mais e mais e mais, porque quando você usa no máximo de cognição, você está consumindo tudo. Chega no final do dia, você não tem mais energia. Então, você fritou mesmo tudo e precisa achar um equilíbrio nisso, porque senão a gente começa a não ter vontade de fazer mais nada, porque você está usando... E no Vale do Silício, um dos exemplos que ele citou, eu tenho visto muito depoimento desses caras de Big Tech, que é amigo que está ficando assim, irreconhecível, porque a pessoa não quer sair do lado da IA, porque você está perdendo, é um custo de oportunidade, né? Você está perdendo uma hora que você não fique ali, você está perdendo a oportunidade de conseguir fazer um super alavancagem que o seu concorrente talvez esteja fazendo, porque ele é tão bom quanto você que está utilizando. Então, entra numa escala de mais, que não é sustentável, né? Tanto que as pessoas estão ficando doentes. Então, esse é um dos caminhos. Quem não usa tanto nessa linha de competição, é só mesmo para trabalhar, talvez não consiga nem entender o grau que é isso, mas eu imagino o desespero que eles estão, porque o pessoal de startup já não dormia, aí vem com aquela coisa de power nap, dorme 1 hora, descansa 10 minutos, e tentando, eles estão o tempo todo tentando aumentar a produtividade. Imagina agora que você pegou uma ferramenta que te coloca no máximo de produtividade e todo mundo ali competindo, usando isso, é realmente desgastante, né? Eu queria comentar, eu achei perfeito, Marta, assim, eu acho que completa muito bem o que a gente estava comentando, e você traz um ponto adicional que na neurologia a gente chama de brain break, a necessidade de dar uma pausa para o cérebro, senão a gente entra em fadiga. Então, eu tenho inclusive uma entrevista que eu dei para o Globo há 2 anos falando sobre a necessidade da gente lavar o nosso cérebro, né? Então, deixar o nosso cérebro limpar, ficar tranquilo. Então, por exemplo, no Congresso Americano de Neurologia, existem espaços de descanso entre uma sala ou outra do Congresso, em que eles colocam música agradável, você tem algum ambiente mais fechado com seus biombos, e o nome é Brain Break. A necessidade de você paralisar um pouco seu cérebro exatamente por conta disso. A gente aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não. Hoje está tudo, é uma enxurrada de informação. E aí, essa enxurrada de informação, aliada à capacidade computacional, seja de cálculo, processamento, etc., eu tenho para todas as pessoas, inclusive aquelas que cognitivamente são menores, né? A gente sabe que, obviamente, há pessoas que têm mais e menos habilidades cognitivas, né? Então, o que antigamente se chamava, fulano é mais inteligente, Beltrano é mais burrinho, né? Antigamente se dizia isso. Mas agora a gente tem ferramentas que conseguem nivelar todas as pessoas. E aí a competição, ela acontece no ambiente corporativo extremamente rápido, porque se eu não faço, alguém vai fazer. E aí entram aquelas máculas de preconceito. Alguém de um país subdesenvolvido vai fazer, alguém mais novo do que eu vai fazer, alguém de uma startup que vale menos do que a minha empresa vai fazer, alguém que tem menos tempo de casa vai fazer. Então você obriga com que todas as pessoas joguem um nível para cima. Isso pode ser positivo, no sentido de todo mundo trabalhar em prol da produtividade, mas pode chegar no momento em que a gente não vai conseguir manter a abundância devida, né? Então, tem um livro que fala sobre isso. A gente não vai conseguir garantir a abundância, a tecnologia não vai garantir a abundância, nem vai garantir a resolução de todos os problemas, muito pelo contrário. Você passa para outro patamar, né? Então, até só para encerrar, Carol, o que a gente está vendo é que o acesso ficou infinito,
mas a nossa capacidade de processamento não. A nossa capacidade de processamento biológica, ela continua sendo limitada. Você precisa de um tempo para a mente, né? Que eu adorei o termo, eu não conhecia o brain break. Eu estou precisando de vários, mas eu faço, tá? A hora que eu detonei, não quero saber, para aqui que eu preciso organizar meu pensamento. Aí a hora que eu estou mais assim, aí você volta realmente conseguindo dar sentido nas coisas, né? Eu gostei dessas salas no congresso, né, de neurologia. Agora aqui no dia a dia, eu tô trabalhando no meu computador. Como é que eu faço? Dentro desse contexto, né, de ter que trabalhar 8 horas por dia, né? Você tem as funções em casa, não sei o quê. Como que eu faço essa pausa pro cérebro? Fecha o PC, joga o celular longe. Eu não colocaria nem música. Aproveita o ambiente e, se possível, se tiver uma rota de escape, entra em contato com a natureza e tenta não pensar em nada. É realmente uma meditação é muito difícil, né? Eu nunca consegui fazer mais do que 30 segundos. Eu sou um pouco acelerado. Cearense já é um pouco acelerado, né? Então eu sou, acho que um dobro, assim. Então eu nunca consegui fazer, mas é uma tentativa que eu tenho feito rotineiramente para cumprir o meu brain break. Então é tentar literalmente não pensar em nada. Ou tentar pensar em alguma coisa que lhe dê um prazer, puxa nas suas memórias afetivas, memórias da infância, memórias relacionadas à família, porque tem que fugir um pouco desse escopo, senão a gente entra numa carga de demanda e de atividade cerebral que o cérebro não vai conseguir desligar nunca. E é igual um computador quando dá defeito. A primeira coisa que a gente faz é apertar o botão de reset. Televisão, antigamente televisão de tubo, quando esquentava, começava a dar chiado, começava a imagem ficar ruim, a primeira coisa que a gente fazia, desligava. Então, o carro está superaquecendo, a primeira coisa que a gente faz, desligar. Então a gente tem que desligar para não ter o risco de pegar fogo. Eu vi um estudo, Carol, há pouco tempo atrás, alguns meses, de uma mulher que ela trabalhava em Londres há uns 30 anos atrás, e ela começou a ficar extremamente deprimida, e o terapeuta dela falou que o remédio, ela foi num terapeuta, num psiquiatra, na realidade, não foi terapeuta, e ela estava esperando que o cara desse um remédio para ela, né? E ele falou para ela, você caminha meia hora por dia, a hora que você estiver estressada. Ela achou aquilo um absurdo, mas ela começou a fazer. O que aconteceu? Ela realmente, só fazendo isso, ela faz isso até hoje, e montou uma empresa onde ela e mais uma pessoa da área de neurociência começou a estudar qual o impacto de você estar nos lugares abertos. E ele falava para ir no máximo de natureza que você tivesse. E aí, nesses estudos, não é só o fato de você ver a natureza e estar em contato com ela. As árvores e as plantas, de maneira geral, para se defender, elas soltam algumas substâncias no ar, que são biologicamente protetoras, você respira aquilo também. Tanto que uma das coisas que o Dr. João falou para não ouvir música, ela fala, não sai para fazer caminhada com fone de ouvido, você tem que ouvir os passarinhos, o vento, o ser humano, ele veio desse ambiente. A gente acabou de falar no começo aqui que a gente ficou 95% da nossa evolução nesse ambiente, né? E aí a gente está muito menos tempo nesse ambiente fechado. Quando você faz isso, além dos elementos químicos, você tem toda essa outra condição que ajuda a fazer esse reset que o Dr. João falou. Acho que um problema é que quando a gente quer relaxar, o que que a gente faz? Vai no Instagram e fica rolando lá os reels, né? Como se fosse uma forma de relaxamento. Ah, vou dar um tempinho aqui para relaxar. Todo mundo tá fazendo isso. Cria mais ansiedade. Isso. Essa informação demasiada, rápida, que a gente vê no formato de TikTok, no formato do Instagram, ela cria mais ansiedade, mais desconforto do que conforto para o cérebro. Porque ao mesmo tempo que eu consigo, que eu posso ver elementos que são agradáveis, né, como a música, a dança, a comida, a viagem, a pessoa bem-sucedida, etc. Ao mesmo tempo o meu cérebro ele recebe uma informação que ele não tem tempo suficiente para processar. Então você cria uma sensação de prazer muito, muito rápida, que dura poucos segundos, mas ao mesmo tempo você vai bombardear com uma informação que ela não consegue ser suficientemente processada. Então, ao invés de criar mais saciedade, mais conforto, ela cria mais ansiedade. Então, esse muito bom você ter tocado nesse assunto, Carol. Não é recomendado, não é recomendado fazer isso. Recomendado é brain break, é parar de funcionar o cérebro. Vira dopamina fácil, né? Dopamina agora é fácil, você consegue doses assim enormes, mas o sentido, o significado é difícil, você não consegue dar significado, aí dá mais estresse, né? Muito bom. Exatamente. Eu sempre fico preocupada quando a gente fala dessas coisas com a questão das crianças, né? Porque assim, a gente já sabe como que ficam as funções cognitivas desse mau uso, mas o que que você acha que pode ser as consequências, né, desse uso da IA? As crianças ficam mais vulneráveis? Essa geração vai ficar mais vulnerável com esse uso que está sendo feito? O que que pode ser atingido neles? A gente tem um movimento muito interessante, eu digo isso por uma especial atenção, não só como neurologista, mas agora como pai de uma bebezinha de 3 meses.
A gente tem uma especial atenção, um movimento muito grande agora dentro da pediatria, que é o não sem telas, né? Tela zero. E esse movimento ele não só é para criança, mas também para idoso. A gente tem uma série de estudos mostrando que a abundância de telas, o excesso de telas para idoso é extremamente nocivo. Porque a gente tem dois extremos. Um extremo de um que eu quero manter estabilidade neuronal, que geralmente acontece quando a gente tem a partir de 35 anos de idade, né? O nosso cérebro ele cresce até os 35 anos, no sentido de conectividade, amadurecimento neuronal. Então eu quero manter, eu quero criar a estabilidade dessas pontes para eu não perder, porque naturalmente a gente vai perder isso. E do outro lado eu tenho uma necessidade gigante de criar essas pontes com crescimento, com um cérebro chamado cérebro de esponja, né? Que é tudo que você fala com a criança, ela é útil. Então, uma criancinha de 3 meses feita a minha filha, a gente conversa com ela como se a gente conversa com um adulto. Então a gente não conversa com poucas palavras, a gente conversa com muitas palavras, palavras rebuscadas, utilizando os conectivos gramaticais adequados, porque aquele momento ela está absorvendo todas as informações que estão acontecendo para ela poder desenvolver o cérebro dela. Quando eu falo de cérebro, eu quero o completo, né? Então hoje a gente vai comprar um carro, antigamente tinha anúncio de carro, eu gosto muito de carro desde pequeno, a gente tinha um anúncio de carro com assim, esse carro é um carro completo. A gente tinha um conceito de carro completo, que era vidro, elétrico, ar-condicionado, blá, blá. Tinha um conceito, o carro é completo, completo. Hoje é um termo que a gente não usa mais nos carros, porque todos os carros vêm completos, né? Ninguém quer comprar um carro incompleto. Então eu não quero que o cérebro do meu bebê, da minha bebê, seja incompleto. Eu quero que ele seja completo. Ela pode até não precisar saber, por exemplo, pescar e tratar um peixe para preparar e colocar lá na fogueira para ela comer um dia se ela quiser. Mas ela tem que ter a capacidade de realizar isso. Eu posso nunca utilizar o sensor X, o aquecedor de banco, massageador de banco, mas eu gostaria que meu carro tivesse esse recurso, porque vai que um dia eu precise, vai que um dia eu quero utilizar e eu quero ter esse recurso. Então, a gente não pode ter um cérebro incompleto. Para eu não ter um cérebro incompleto, para eu ter um cérebro completo, eu preciso estimular de todas as formas possíveis. Então, o conceito montessoriano, que inclusive é um filme muito interessante que foi lançado há pouco tempo, no ano passado, sobre a Montessori, né, uma pediatra que começou com a missão de educar crianças que tinham atraso de desenvolvimento psicomotor, eram crianças sindrômicas na época, ele é extremamente adequado não só para quem tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, nasceu com algum quadro sindrômico, etc. Porque ele estimula a partir de um componente multissensorial, utilizando ferramentas que a gente tem em casa, estimulando diversas habilidades do cérebro. A visão, a audição, o tato, a percepção sensorial, saber até onde você pode chegar, né, dando limite para a criança, esse objeto aqui, ele causou uma dorzinha, ele causou uma sensação que começou confortável, depois virou um espeto de agulha, alguma coisa parecida. Então, dá esses limites a partir dessa conjunção multissensorial para eu ter meu cérebro completo. Então, uma recomendação que eu faço como colega neurologista é muito cuidado à exposição a telas, muito cuidado à exposição, inclusive na fase de adolescentes e nessa primeira fase da nossa fase adulta, né? Então, a 20, 25, até 30 anos de idade, eu diria que a gente tem que usar com bastante parcimônia essas ferramentas, porque o nosso cérebro, sim, está crescendo. A gente tem uma publicação recente sobre isso, sobre o desenvolvimento, até que idade o cérebro cresce. Se o nosso corpo para de crescer por volta dos 17 a 21 anos de idade, o nosso cérebro até os 35. Então eu usaria com muita parcimônia, lógico, utilizando no dia a dia do trabalho, naquelas tarefas que são necessárias, mas no dia a dia, na rotina, tendo cuidado absurdo de não utilizar essas ferramentas ou utilizar somente quando elas forem necessárias. Você estava falando um pouco da questão dos testes, né, que identificam QI e tal, que estão atrasados, né, hoje em dia. Você acha que no futuro vai ser possível ter, eh, dá para perceber, por exemplo, um cérebro incompleto ou cérebro completo? Estou usando a analogia que você falou, né, cérebros que se desenvolveram com apoio constante da IA e cérebros que foram formados de outra forma? Tem sim. A gente tem até algumas métricas que entram na pilhéria, né, entram na piada entre amigos, que é a seguinte: você é de uma geração que fez TCC escrevendo TCC, você escreveu seu TCC página em página, pesquisou, foi na biblioteca, pegou a referência, leu o texto completo. Já tem um colega aqui do lado que já fez 70% dele utilizando a IA generativa do trabalho, se não 100%. Então, a gente já criou meio que uma métrica para tentar diferenciar as pessoas, né? Você é de uma geração que o TCC AI-based, né, que a gente brinca, né? Você já é de uma geração que não fez. Então, essa brincadeira que hoje é brincadeira, nessa métrica que hoje é uma brincadeira, ela vai caminhar provavelmente por um novo padrão de experimentação, né, de métrica. A gente vai ter uma nova forma de mensurar qual de fato é o cérebro habilidoso. Qual tipo de habilidade que a gente precisa hoje? A habilidade de orientação geográfica numa cidade é uma habilidade hoje que não é mais necessária, considerando o uso absurdo que a gente tem dessas ferramentas que nos guiam aí pela cidade. Então, que outro tipo de métrica, né? Qual vai ser a sua, o que é que diferencia alguém
no trânsito numa cidade feita São Paulo, aquele que consegue saber qual é o melhor corredor a pegar, a melhor horário de mudança de faixa, ou aquele que é mais atento, aquele que não fica mexendo no celular e sofre menos acidente. Então, qual é a métrica que a gente vai utilizar, né? Como é que a gente vai diferenciar o belo do feio, né? Então, essa é uma discussão dos renascentistas, né, Marta? Que eles usavam muito esse conceito, né? O conceito do belo, os gregos também utilizaram muito esse conceito. O conceito do belo que a gente tem perdido um pouco, e aí é um termo que eu gosto de usar, inclusive, quando a gente usa ou vê as imagens geradas por inteligência artificial. Quando a gente vê aquelas imagens geradas em que o dedinho tá errado, a mão passou por baixo de outra coisa, a orelha ficou meio disforme, ficou um negócio meio esquisito atrás, tem uma linha que não se completa. Eu falei, rapaz, você vai na Basílica de São Pedro, você vê um véu transparente feito em mármore, né? Aquele efeito da transparência feito em mármore. Então, parece que a gente perdeu um pouquinho desse conceito do belo. A inteligência artificial, ela nos contamina pelos contrastes das cores, muito bonitas, muito apelam muito, né? Mas ao mesmo tempo elas fazem a gente abrir mão do belo. Então eu espero que no futuro a gente não abra mão do cérebro completo. A gente não abra mão da capacidade de estar entre os amigos, de ter uma boa conversa, de desenrolar, de ter boas ideias durante as conversas, né? Então, a gente vê as empresas, por exemplo, migrando do home para o presencial ou semipresencial pelas ideias de corredor, né? As ideias do cafezinho. Você vai ali, bate no colega ali sem querer, conversa alguma coisa, surge uma ideia, surge um projeto, aquilo ali ajuda a salvar a vida de pessoas, né? No meu contexto da saúde, e já aconteceu na prática, né? Lá na Unifesp, a gente até brinca, até eu coloco na apresentação no final dos projetos que a gente fez, hoje ajudando uma série de pessoas de uma ideia que surgiu de um corredor. Literalmente de um corredor, uma conversa de corredor. Então, esse cérebro completo, capaz de fazer isso, capaz de ter essa ideia, de perceber, de ter os insights, de interagir com uma outra pessoa no dia a dia, nesse estresse gostoso do dia a dia, necessário no dia a dia, eu espero que a gente não perca. Então, é um cérebro completo para o Atrito, futuro, armado de ar, mas completo para as outras habilidades. atrito cognitivo, né? Tem um outro texto também que eu vou recomendar aqui, isso que você falou do belo, eu acho incrível. Eu tenho um texto que eu adoro, que é o Belo e Sublime, de Kant, que você vai além do belo até, né? Da gente conseguir reconhecer, conseguir se emocionar com aquilo que é impressionante. Por exemplo, o belo é a florzinha do campo, né, que é o que o Kant fala. O sublime é aquele penhasco que não é bonitinho, mas mostra uma sensação de assim, universo e a sua parte no universo. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, fica cada vez mais necessário para a nossa alma, segundo esse texto, a gente se tornar sublime e não belo mais, né? Então, não é a beleza da juventude, mas o sublime de você dominar algo maior que você, ou fazer parte de algo maior que você. Então, eu recomendo muito, que eu acho que dialoga realmente, mas fazia tempo que eu não pensava nesse texto, dialoga muito com o momento que a gente está agora, assim, não perder isso, né? E continuar na busca do sublime, que é algo inalcançável, o máximo, mas você está evoluindo na busca de algo maior do que aquela coisa em você mesmo. Esse Aí a, encantamento aí não faz a exato. gente ter. A IA pode até ajudar, mas certamente o componente Então, humano, aquele componente emotivo, é o que vai realmente nos levar do belo ao sublime. ao sublime. Eu queria finalizar com você pedindo uma dica de um filme, de uma série, um livro, alguma coisa que ajude aqui nessa discussão tão legal que a gente teve agora. Tem um livro muito legal, que eu acho que ele entra muito na mão da IA, tornando as coisas mais humanas, e eu vou puxar da minha área, que é da medicina, que é o Deep Medicine. Como a inteligência artificial transforma a medicina mais humana. Então parece contraditório, né? Então uma medicina profunda, porque ela chega mais, chega com melhor qualidade, ela consegue monitorar melhor os nossos pacientes. Então, um cardiologista, doutor Hector Paul, tem versão em português. E um filme super legal para a gente entender como é que funcionou a base da inteligência artificial, né? Porque ela se popularizou, mas existe há muito tempo, que é o Jogo da Imitação, do Alan Turing. E como a gente conseguiu derrotar as atrocidades dos nazistas a partir de uma identificação de um código bem elaborado por eles, mas que conseguiu ser quebrado pela habilidade de um grande matemático que tem uma história de vida muito bonita. Então, o Jogo da Imitação, a história do Alan Turing. Muito bem. Doutor, foi um prazer ter você aqui no Futuramente hoje. Obrigada por ter vindo, por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Marta, vamos para os nossos sinais de futuros. O que a gente tem que prestar atenção agora na próxima semana? Sinais de futuros. Então, Carol, a gente falou aqui lá no comecinho, quando a gente fez a primeira temporada, sobre um termo que é a singularidade, né? Que é quando as máquinas chegassem ao nível humano e a partir daí a máquina começar
a desenvolver as próximas, a IA começar a desenvolver as próximas IAs, e a gente iria para um nível de inteligência super acelerado, e a gente não tem como controlar isso mais. E qual é o sinal de futuro que a gente vai falar aqui agora, né? Uma que Elon Musk, algumas semanas atrás, ele declarou que a gente atingiu a singularidade, já entramos na singularidade, e em Davos foi discutido muito sobre IA, obviamente, e aí a gente teve Anthropic, Google DeepMind e a OpenAI, 3 das maiores empresas de IA do mundo, também trazendo afirmações de que a gente está entrando na singularidade. Então, sinais de futuros, esses 4 acontecimentos aqui, sinais de futuros que a gente provavelmente está entrando numa nova fase aqui para prestar atenção. E eu tenho visto também, junto com esses sinais aqui, muitos artigos falando sobre tecnologia, desenvolvimento de software, etc., que com a preocupação da IA desenvolver a próxima IA, e aí por diante você começa a ter a própria IA realmente fazendo aquele caminho que a gente falou da singularidade entre IA no nível geral para IA no nível de superinteligência. Então, são sinais de futuros para futuros possíveis que começam a se desenhar e delinear aqui. Olha, todo mundo atento a isso, é importante. Você pode interagir com a gente, dar sua opinião aí sobre esse assunto no hashtag FuturamenteCBN. O nosso episódio vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira. Enquanto isso, pode encontrar a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos de Juliano Fonseca e Isabel Gomes, a coordenação é do Tiago Barbosa e a direção do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a semana que vem.